temos uma visita super especial aqui, viu? No Show da Manhã. Tá vendo? A 104 tá chique, gente. Tá chique. Entrevista de hoje com a convidada, a doutora Cíntia Fadini. Ela é fonoaudióloga, especialista em audição e tecnologia auditiva. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer falar com vocês, todos os ouvintes. É muito bom falar de audição, que é a área que eu tanto amo. Então, a senhora faz tempo já que trabalha nessa área? Sim, eu estou aqui, eu me formei em 2010 pela Unesp, aí eu estudei, fiz meu mestrado, em 2012 eu vim para Itapeva. E eu comecei a trabalhar com a parte de reabilitação auditiva em crianças. Hoje eu trabalho mais na parte de audição, tecnologia auditiva, tenho um consultório aqui em Itapeva e também tenho em São Paulo. Ah, entendi, que interessante. E, bom, vamos começar então com a nossa entrevista. Como eu sei que estou perdendo a audição? Geralmente quem percebe é quem está perto do paciente. Então, o paciente pede para repetir com frequência, ele começa a deixar a TV mais alta, se falam por trás, se tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, ele deixa de entender. Os pacientes, eles usam muito a frase, olha, eu escuto, mas eu não sei o que eu eu não entendo o que eu escuto. Começa com o zumbido, então em 90% dos casos a gente tem o início pelo zumbido. O zumbido diz que algo está faltando no som no nosso cérebro e assim começam os primeiros sinais da perda auditiva. O paciente ele vai se isolando porque ele não consegue entender, ele prefere ficar mais isolado. E assim nós temos um agravo grande para a parte social do paciente. Entendi. Realmente é complicado. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no seu microfone. Tá um pouco baixo. Deve falar um pouquinho mais próximo. Assim. Deixar ele um pouquinho mais pra cima. Assim, ao vivo é assim mesmo. Deixa eu deixar aqui. Tá? Aí. Vamos lá então. Quais os perigos de não se tratar da perda auditiva? Hoje os estudos eles falam, nós sabemos que quem compreende, quem recebe a informação é o nosso cérebro. Então quando eu deixo de ouvir, o meu cérebro deixa de estar sendo estimulado. Então eu vou tendo várias doenças acarretadas pela falta da audição. Uma delas é o Alzheimer. Então o paciente ele deixa de ter essa parte de estimulação, ele vai tendo perda de memória, de atenção, além da parte social mesmo, porque o paciente deixa de se relacionar, alguns entram em depressão porque eles não saem mais, eles preferem ficar sozinhos em casa. E nós temos também o zumbido ele acaba afetando muito a parte emocional do paciente, leva à depressão. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem um índice bem grande de suicídio por conta desse zumbido. Então, vale muito a pena cuidar dessa audição para que eu não tenha tantos agravos como esse. Muito interessante, né? E quais os tratamentos e as tecnologias para a perda auditiva? O primeiro passo é passar por uma avaliação clínica da audição. O fonoaudiólogo irá realizar o exame da audição. Por meio desse exame, eu consigo mapear frequências, intensidade. Para a gente ouvir, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem várias frequências e várias intensidades. Então, é preciso mapear essa audição e, se for diagnosticado uma perda auditiva, iniciar o tratamento auditivo. Dentre o tratamento, nós temos o uso do aparelho auditivo, a tecnologia auditiva. O que o paciente precisa entender é que não é só o aparelho auditivo. Ele precisa estar num acompanhamento auditivo, porque às vezes o paciente ficou tanto tempo sem ouvir que o cérebro já não consegue responder à tecnologia. Então eu tenho pacientes que precisam trabalhar, a gente precisa treinar o cérebro a ouvir melhor. E por isso que no meu consultório eles ficam 3 anos em acompanhamento, para que a gente consiga reabilitar essa audição. No final do ano eu fiz um evento com os meus pacientes que foi o Conexão Auditiva. E aí juntamos, era um propósito que eu queria ver como esses pacientes com o uso do aparelho fora do meu consultório.
E foi muito bacana, porque aí você vê a volta desses pacientes se comunicando. Então é muito além do aparelho auditivo, é acompanhamento. E a partir do momento que eu tenho uma avaliação clínica, que eu tenho uma tecnologia e o acompanhamento, os pacientes tendem a ter ótimos resultados e uma qualidade de vida. Entendi, muito interessante, viu? Olha, essa é uma pergunta que até eu já ia perguntar mesmo, pois eu tenho isso, né? Depois até vou marcar uma consulta também, viu? Zumbido no ouvido, tem tratamento? É sinal de perda auditiva? Eu até me precipitei, né? Você foi até... É porque é muito comum no consultório os pacientes falarem que, olha, já me falaram que não tem cura, não tem nada para se fazer. Então, como eu disse, em 90% dos casos a gente tem uma associação com a perda auditiva. Então, o primeiro passo é avaliar a audição. Existe um exame para o zumbido que é a acufenometria, e nesse exame é possível traçar o seu zumbido. A partir disso, se eu tenho uma perda auditiva, eu preciso tratar a perda. Porque o nosso cérebro, ele é muito esperto. Ele fala assim, olha, você não está ouvindo a frequência que eu quero. Então eu vou refazer, eu vou formar uma frequência específica e eu começo a jogar som. Então eu preciso acalmar o meu cérebro para que ele escute melhor e assim ele esquece do zumbido. Só que o que acontece? O paciente deixa, fica muito tempo sem ouvir. E aí, toda vez que aparece o zumbido, ele liga também a parte emocional. Entendi. Então, ele fala, nossa, o zumbido apareceu. Aí ele começa a ficar mais nervoso ainda. Então, tem tratamento, mas precisa do aconselhamento e da avaliação clínica da audição. E quanto antes, melhor. É verdade. Como adquirir um aparelho auditivo? Passando pela avaliação clínica, o fonoaudiólogo irá realizar a seleção da tecnologia. Para alguns casos é aparelho auditivo, para outros tem outras formas de tratamento. Hoje nós temos várias formas de aquisição. O paciente consegue financiar o aparelho auditivo pelo consultório. Nós temos uma linha de crédito do Banco do Brasil que se chama Acessibilidade. E o paciente consegue parcelar o seu aparelho auditivo em várias parcelas e mensalidades bem baixas. Então, tem facilidade para que o paciente consiga voltar a ouvir melhor. Interessante. O contato, então, o Instagram é @Cintia_Fadini. Isso. E tem algum telefone para estar agendando consultas? Claro. Eu trabalho na Clínica Duarte, junto com o Dr. Flávio, oftalmo. O telefone é 3524-2555. E também, se vocês tiverem dúvidas, pelo Instagram e também pelo Facebook, fonoaudióloga Cíntia, vocês podem entrar em contato que eu mesma respondo. Então, tá vendo? Ó, vocês que estão ouvindo aí, que estão desconfiando, alguma coisinha aí tá acontecendo, já pode entrar em contato, agendar, né, a sua consulta com a doutora Cíntia Fadini, para ver se tá tudo em ordem, né, doutora? Exatamente. Não deixe para depois. E em todas as idades, porque os pacientes acham que só no envelhecimento é que eles têm uma perda auditiva. E eu tenho muitos pacientes jovens. E a tecnologia nos aproxima, porque é paciente querendo usar conectividade e assistir televisão com o seu aparelho auditivo. Então hoje o som sai direto no aparelho auditivo. Então é bem interessante o tratamento. Viu? E a senhora teria alguma dica para essa criançada de agora? Que estão, né, na tecnologia, estão melhor que a gente até. E fica o tempo inteiro, às vezes com foninho alto, assim. Qual seria a dica da senhora? Ruído, né? Se a gente for ver música alta, é um ruído para o nosso sistema auditivo. O que eu falo bastante é escolher o fone que você está usando. De preferência, não usar o que é dentro da orelha, porque esse fone ele chega muito próximo da minha membrana do tímpano e isso deixa o som muito mais intenso. É como se colocasse uma caixinha de som dentro da nossa orelha. Então, de preferência, usar um fone concha que fica fora da orelha, controlar a intensidade. Então, essa intensidade, esse volume, ele não pode ultrapassar o meio. Mais que isso, ainda que os nossos celulares avisam, está agredindo. Então, sempre tentar manter uma intensidade baixa e intervalos. Eles precisam entender que o nosso sistema tem que descansar. Então, eu escuto, eu paro, depois eu volto. E assim, eu amenizo.
mas é comum. Hoje nós temos pacientes jovens com perdas auditivas pelo ruído de fones. Então isso é gravíssimo, porque querendo ou não acaba atrapalhando a vida, igual a senhora falou. Acaba atrapalhando a social, né? A parte social. Exatamente. Eu tive um paciente jovem que ele falou assim, mas é tão legal ouvir música alta. E aí eu falo, é legal. Mas a música ela é ótima, ela oferece conexões para o nosso cérebro. Mas se eu também deixo ela alta, eu acabo agredindo o meu sistema. E isso é uma agressão. Verdade. Então fica essa dica aí pra você, tá? E qualquer coisa, contato pelo Instagram, @Cintia_Fadini, ou também pela fanpage do Facebook, né? Fonoaudióloga Cíntia. Cíntia, isso. Cíntia, e também o telefone. Pode repetir o telefone, Claro. por favor? 3524-2555. Eu vou até anotar aqui, porque com certeza vai ter alguém perguntando. 3524 2555. É na Clínica Duarte, junto com o Flávio, oftalmo. Então, belezinha. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por dar, né, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. A entrevista de hoje, a nossa convidada especial, doutora Cintia Fadini, fonoaudióloga, especialista em audição e tecnologia auditiva. Mais alguma coisa que queira estar dizendo pra gente? É um prazer, adoro falar sobre esse tema e eu fico sempre à disposição mesmo. Às vezes os pacientes, eles ficam com receio de perguntar, mas eu fico sempre muito aberta para ouvi-los. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, doutora? E olha, vocês aí, qualquer coisa, pode mandar aqui pra gente no nosso WhatsApp, que eu mando pra vocês o contato aí, beleza? Muito obrigada, doutora Cintia Fadini, aqui no Show da Manhã.